Fala galerinha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Então, para hoje tá gravando aqui a aula de Geografia e História, né? Do livro Sociedade e Naturezas. E a gente vai estar falando sobre a sequência didática 3.1. Isso aqui tá no livro Ler, Escrever EMAI, tá? Volume 2, é o novo, só que tá na parte de matemática, não na de português que nem no outro, tá bom? Então aqui, ó, o que vocês vão aqui, ó, apresentação da atividade, né? Vocês irão estudar a respeito da cidade e do crescimento das redes urbanas, tá? Esse diagrama aqui, a gente vai pular ele, tá bom? Porque isso aqui teria que ser feito em sala de aula, passo a passo, tá? Então é meio complicadinho da gente estar fazendo, tá bom? Então a gente vai pular esse aqui e já vai direto para os exercícios, tá bom? Então aqui, ó. Em dupla, a gente sabe que não dá, cada um por si, né? Observe as imagens abaixo e analise as diferenças entre as apresentações das cidades no decorrer do tempo, conforme a orientação, né, do professor. Então aqui a gente está vendo, ó, a cidade de Benedito Calixto, vista da cidade, perdão, uma foto de Benedito Calixto vista da cidade de Santos, tá? Na verdade, até não é nem uma foto, né? É quase que um retrato, né? Que foi pintado. Provavelmente ele estava em cima de um morro, né? E pintou a cidade de Santos no século XVIII, né? Perdão, no século XIX, em 1898. Já no finalzinho, quase para 1900, tá bom? E aqui, ó, é uma segunda imagem da fotografia do Porto de Santos, lá no começo do século XX, tá? Na data aqui, ó, provavelmente por próximo a janeiro de 1926. E agora uma foto mais atual da cidade de Santos, tirada em 2013. Então vocês veem como que mudou a cidade, ó, tá vendo? Como ela era, tinha pouca, geralmente praticamente casas, né? Aí aqui já a imagem do porto um pouco já modificada no começo do século. E aqui já grandes prédios, né? A área urbana totalmente modificada, tá bom? Então isso acontece, né, ao longo do tempo, por todas as cidades, todos os lugares, a paisagem ela vai se transformando, o homem vai transformando a paisagem, né, porque as pessoas vão morando nas cidades, elas precisam de moradia, precisam de transporte, precisam de água, de luz elétrica, né? Hoje em dia, né? Então as paisagens elas vão se transformando com o passar do tempo. No campo também acontece muito isso, onde havia mata acaba se transformando em agricultura, né? Pastagem para gado, né? Então elas vão se transformando porque também o homem tem necessidades, né? De alimentação, necessidades de viver em um lugar seguro, né? Então ele vai transformando a paisagem do local, tá bom? Então vamos lá. Aí são perguntinhas, tá? Que a gente vai está respondendo. Então, faça uma pesquisa sobre a história da sua cidade, junto com o seu professor. A gente sabe que vocês estão em casa e respondam as questões. Né? Então, assim, quem que vocês vão perguntar? Para quem que vocês vão perguntar? Para o papai, para a mamãe, para o avô, se puder. Ou até fazer uma pesquisinha na internet, né? Você pode colocar lá um exemplo. Quem mora aqui na região da Califórnia, da Vila Alpina, você pode procurar assim, imagens da Vila Alpina, né? Coloca no Google lá, ao longo do tempo. Sempre coloca assim, ao longo do tempo. Aí vocês vão ver que vai ter fotos antigas de como era, de como está hoje, tá? Então vocês vão vendo como vai ficando a transformação das cidades, né? E aqui, ó, as perguntinhas. Como as pessoas viviam antigamente na sua cidade? Então, assim, por isso tem que perguntar pro tio, pro avô, né? Pra vovó, pra mãe, como que era antigamente, né? Como que tinha telefone, porque não existia o celular, né? Como que era telefonar para alguém, como que era se comunicar com alguém, como que era se deslocar de um lugar para o outro, né? Nem todo mundo tinha carro, o jeito também não. Mas como que era o transporte público? Era rápido? Não era? Tinha metrô? Não tinha? Como que era o trem? Então essas perguntinhas que vocês vão fazer pros pais, pros avós de vocês, pros tios, né? Ó, como era o transporte desse local, né? Como você se transportava, se locomovia naquela época, né?
Então, assim, ao longo do tempo as coisas foram mudando, tá bom? Ó, vocês acham que havia preocupação com o meio ambiente? Então, isso é uma coisa que eu posso até adiantar para vocês. Naquela época, a preocupação era expandir, principalmente onde a gente mora aqui em São Paulo. Houve a migração, né? No começo do século, a imigração de várias pessoas de outros países, né, como italianos, japoneses, principalmente essas duas etnias, mas também alemães, entre outros, tá? Então, assim, foram mudando a paisagem, eles tinham que ter local para morar. A indústria estava crescendo, precisava de abrir terreno para construir indústrias, para construir fábricas, né? Então, assim, a preocupação com o meio ambiente não era prioridade naquela época, diferente de hoje, tá? Então, pronto, praticamente já dei a resposta para vocês, né? Vamos lá. Quais eram os tipos de energia e tecnologias utilizadas? Então, existia energia elétrica em todas as casas, né? Bem antigamente, vocês vão ver que ao longo do tempo muda. Como que era telefonar para alguém? Todo mundo tinha telefone. Como que era o telefone, né? Vocês vão se surpreender com algumas respostas que os avós, os pais de vocês irão dar, tá? Como as pessoas costumavam se comunicar? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Se usava muita carta. Se comunicavam através de cartas. Não tinha o Zap Zap, não, gente. Como era a moradia das pessoas nessa época, né? As casas eram tão boas como são hoje, né? Que tipo de casa era? Tinha o celular do Pro agora resolveu sair de foco, mas tudo bem, tá? Como que era a moradia? Como que era o dia a dia das pessoas, né? Aqui eu sei que agora voltou. E o lazer dessas pessoas, né? Como era e onde ocorria, né? O que elas faziam, né? De lazer, né? O que elas faziam no dia a dia, né? Como lazer, o que elas, para onde elas iam, o que elas faziam, tá? E essa daqui, ó, analise com a ajuda do seu colega as mudanças sociais, econômicas e culturais, ambientais provocadas pelo crescimento da sociedade. Então aqui não dá, infelizmente, porque cada um tá sozinho, né? Mas aqui, ó. Agora aqui, ó, o quadro a seguir apresenta a classificação de algumas cidades, né? De acordo com a principal função que exerce. Escreva o nome das cidades de acordo com a sua classificação e procure indicar uma cidade do estado de São Paulo e outra cidade de outro estado brasileiro, né? Então aqui, ó. Então aqui que vocês vão fazer? Vocês vão ter que dar uma pesquisada, né? Então assim, ó, cidades turísticas, né, possuem vários lugares para ser visto. Então vocês vão colocar nomes, pode ser de São Paulo, pode ser de outros estados, tá? Nome de cidades que são turísticas, né? Turismo, né? Existem várias, gente, várias, tá? Só dá uma pesquisadinha, vocês vão ter que começar a pesquisar também e começar a correr atrás, tá? Cidades religiosas, né, que apresentam algum fato, algum marco religioso que estimula a visitação da cidade. Tem uma que vai ter o seu feriado agora, hein? Dia 12 de outubro. Ó, já dei a dica, hein? Fácil. Cidades comerciais, né? Assim, pessoas que vão lá para fazer compras mesmo, tá? Então tem cidades aqui que elas são especializadas em bordado, peças de tricô, tem cidades que são em móveis antigos, tá? Só dá uma pesquisadinha que vocês acham. Cidade universitária, que elas são praticamente onde existem várias instituições superiores, né? Que existem até repúblicas, né? Pessoas que praticamente são cidades que tem mais universidade do que outra coisa, né? Mais escolas, faculdades, colégios técnicos, tá? Existem essas e cidades históricas, né? Que são aquelas cidades antigas que preservam o seu patrimônio histórico, com casas antigas, prédios antigos, e são praticamente cidades turísticas. Também existe, tá? Vocês têm que dar uma procuradinha. Cidades industriais, né, onde existe só praticamente indústria, né? O pessoal tem a área industrial e tem a área de moradia. Então as pessoas, a cidade é cercada de fábricas, tá? Existe também, tem que dar uma procurada. Já falei, não precisa ser só aqui em São Paulo. São Paulo possui praticamente todas essas daqui, tá?
O estado de São Paulo possui praticamente todas. Mas caso você, ou papai ou a mãe, lembre de um outro estado que conheça, né? Porque muitos de vocês vieram de outros estados, os pais de vocês, então eles conhecem também algum da própria cidade deles, né? Ou do estado deles. Mas caso não, pode usar. São Paulo tem tudo isso aqui, ó. Cidade portuária, já falamos, né? Começou o vídeo com uma cidade portuária. E cidade administrativa, né? Que é a sede do poder político administrativo. Só tem uma, todo mundo sabe qual que é, né? Vamos dar uma procurada lá. E aqui, ó, algumas cidadezinhas, né? Aqui de São Paulo, tá? Que vocês podem estar utilizando, tá? Nomes de cidades, e aqui tem vários tipos de, ó, Embu das Artes, Campos do Jordão, Santo André e São Bernardo, Ribeirão Preto, Santos, São Paulo do Paraitinga, Assis e Campinas e Aparecida. Essas cidades têm a ver com isso aqui, tá? Aí vocês poderiam, se vocês souberem o nome de outras cidades, pode estar colocando aqui, mas aqui, ó, se vocês pegarem essas cidades aqui, vocês vão conseguir preencher cada um desses aqui com as suas principais atividades, tá bom? Fica a dica. Ou pode colocar alguma outra que você lembrar. Pode colocar essas e mais alguma outra, tá bom? Então, é praticamente até aqui, tá? E aqui, a última perguntinha, uma pergunta pessoal para vocês. Você e sua turma, né? Conhece ou já visitaram alguma dessas cidades? Vocês já foram em alguma dessas cidades aqui, ó? Tá? Então, o que vocês vão fazer? Relatem no espaço abaixo como foi o seu passeio, depois comente com a sua turma. Caso não tenha tido a oportunidade de conhecer uma dessas cidades, conte para a turma qual dessas cidades que você gostaria de visitar e por quê. Então, qual dessas cidades você gostaria de visitar, você coloca aqui embaixo. Se caso você ainda não visitou, se já visitou, coloca como foi a sua experiência, tá bom? Então, essas são as atividades de Geografia e História dessa semana, tá? Qualquer dúvida, nos procurem. Mas tá facinho de fazer, tá bom? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.